Meus queridos, boa noite. Boa noite. Bem-vindos sejamos mais uma vez à nossa atividade que nos propõe autodespertamento, ampliando nossos níveis conscienciais. Buscávamos uma introdução para a nossa proposta, já que estamos tratando da viagem interior, e coincidentemente encontramos um presente que ganhamos 2016, no dia 3 de novembro, diretamente de Salvador, por esta alma querida que fez a cirurgia agora. Ela me trouxe de lá, assinado pelo próprio Divaldo, né? Fonte de Luz. Essa obra ficou um pouco esquecida no nosso movimento, porque o Divaldo cedeu os direitos dela para a Minas Editora. Então saiu um pouquinho do circuito da própria Leal, que é a editora da Mansão do Caminho, e às vezes essas coisas, né, passam despercebidas, mas é algo sublime. Tirei uma lição deste livro para nós fazer a introdução, já que estamos hoje na nossa reunião número 32, né, do módulo 12, que passou a se chamar A Viagem Interior. E o capítulo que nós separamos, o trecho, chama-se Batalha Íntima. Diz a nossa querida benfeitora: no comportamento convencional, o indivíduo forrado de propósitos de triunfo existencial entrega-se ao labor de preparar-se para os empreendimentos a que se arroja. Estuda com afinco, porque aspira à glória que exorna a personalidade com os louros da exaltação. Enfrenta obstáculos que derruba com estridor. Descobre adversários e competidores que o ameaçam e envida esforços para derrotá-los. Quando apaixonado, entrega-se a batalhas intérminas, esfalfando-se por impor as suas ideias e anseios, mesmo que a prejuízo dos demais. Conseguida a meta, entrega-se ao deleite, ao prazer do ego, sem qualquer sentimento de pesar pela forma como alcançou destaque. Tendo em mente o seu objetivo, mesmo que seja portador de caráter saudável, a visão materialista não lhe permite compreender que os meios utilizados não foram os mais corretos. Saulo, por exemplo, galgou os degraus do poder a pouco e pouco, erguendo a adaga para ferir todos quantos se lhe apresentavam na condição de adversários, incluindo os seguidores de Jesus, aos quais perseguiu com impiedade e a alguns assassinou, consciente de que realizava o melhor para a sua raça, a sua religião e a sua sociedade. Francisco Bernardone, embora o sentimento de doçura de que era portador, não trepidou em desfrutar dos favores da fortuna e, ambicionando as glórias da cavalaria, 2 vezes candidatou-se à guerra perseguindo o triunfo mundano. Gandhi, através da advocacia, lutara pela conquista da fortuna na África do Sul, esforçando-se pela própria realização humana e social, indiferente ao apartheid que malsinava as raças não brancas, humilhando-as e perseguindo-as. São incontáveis aqueles que anelam pela felicidade e empenham-se pelo conseguir, utilizando-se dos recursos exteriores a fim de se impor. Se atingem a cumeada que os deslumbram, defrontam o poder, e fruem-no a glória e gozam-na a bajulação, e comprazem-se não poucas vezes vitimados pelo tédio, consumidos pelo esvaziamento dos objetivos. Conseguido aquilo a que aspiravam, cessam as motivações para a luta sôfrega a que se entregavam, agora cansados, embora triunfadores. Ninguém alcança a realização plena sem experienciar o autoencontro. Nas propostas superiores da vida, a que alguém se oferece, o combate externo cede lugar à conquista de obstáculos e não à luta contra eles. A autoiluminação ao invés da submissão dos outros, a harmonia dos sentimentos ao invés de sobrepor-se dominante, a batalha interior para libertar-se das paixões dissolventes em detrimento da imposição para a transformação moral das demais pessoas. A luta íntima é uma constante naquele que se dá conta da imortalidade
e descobriu que a sucessão dos acontecimentos leva inevitavelmente à autoconsciência. Introjetando essa convicção, transforma-a em atos de enobrecimento, espalhando paz em razão de possuí-la, tornando-se exemplo digno de ser seguido. Saulo tornou-se Paulo, o servidor de todos, submetendo as injunções decorrentes da sua aceitação de Jesus. Nada o deteve, nunca mais se excusou. Prosseguiu com os olhos postos no futuro da mensagem e entregou-se em totalidade. Francisco renunciou às metas anteriores e depois de ouvir o chamado, cimentou a existência com renúncia, abnegação e devotamento sem igual depois de Jesus. Gandhi, humilhado, descobriu o ideal de servir, tornando-se exemplo de não violência, dedicando-se à libertação política de centenas de milhões de vidas, sendo imolado pelo ideal do amor ao próximo. Muitos outros lutadores em diferentes áreas de serviço, encontrando a meta enobrecedora, alteraram a forma definitiva o comportamento. E nada mais viram ou fizeram que os desviasse do caminho, deixando pegadas de incomparável beleza para os pósteros. Finaliza a benfeitora. A luta íntima passa despercebida da multidão que aplaude e apedreja com a mesma facilidade. Entretanto, enriquece o combatente, vitalizando-o e libertando-o de todo o mal. Boa noite, pessoal, tudo bom? Beleza? Vamos lá continuar nossa viagem interior, esses recursos práticos aí que nós temos para ir exercitando essas possibilidades, até que cada um de nós vá criando esse próprio ritmo, essa própria maneira, né? Semana passada nós falamos que ao longo de toda a série psicológica, nós poderíamos extrair algumas dicas de recursos práticos que Joana de Ângeles nos dá, distribuídos nos 16 livros, sobre como nós poderíamos fazer essa viagem para dentro de nós. É claro que não é um roteiro inflexível, né? É apenas uma sugestão, até porque, como dissemos, cada um de nós vai ter uma maneira de fazer isso. Alguns tópicos vão funcionar para alguns, outros não vão funcionar para outros, e a gente tem que ir encontrando esse equilíbrio e esse caminho para que a gente possa fazer esse encontro conosco mesmos, né? Mas de forma geral, nós vimos que ela orienta como item 1 para que nós possamos dedicar pelo menos um tempo diário para esse autoencontro. E a gente discutiu esse item na semana passada, né? Vimos a importância disso. E é claro que não vai ser fácil no início, até porque nós não estamos acostumados a fazer isso. As nossas preocupações estão todas exteriores, nós nos preocupamos com os problemas exteriores, e aí o dia passa, a semana passa, o mês passa, às vezes o ano passa e a vida mesmo passa, a existência passa, e a gente nem se dá conta de que a gente não para olhar para si, para analisar o que sente, para cultivar as emoções, para conversar consigo mesmo, para viajar para dentro de si. Então, como primeira prerrogativa, a ideia é criar o hábito, né? No início tem que ser um hábito que vai sendo criado gradativamente até que vire algo incorporado em nós, perfeito? Da mesma maneira como é escovar o dente, por exemplo, né? É um hábito tão incorporado pela repetição que acaba sendo uma coisa que você faz independentemente. Então é importante que a gente tenha esse mesmo hábito para esse autoencontro, perfeito? E aí, como item 2, ela recomenda que esse momento de autoencontro, ele deve, no início, ser feito com uma forma de silêncio, né? Um momento de silêncio interior. A gente vai ver que, conforme nós vamos tendo cultivo dessa viagem interior, conforme a gente vai amadurecendo nesse diálogo conosco mesmo, a gente faz esse momento de autoencontro em qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer situação. Mas como a gente não tem o hábito, então no início é bom que a gente tenha um momento de silêncio.
porque nós não vamos conseguir silenciar. Então, Joana de Ângeles diz que o nosso ego, quando perceber que está saindo de cena, porque você silencia e ele percebe que vai dar margem a algo maior, que é o self, ele começa a se agarrar em tudo que pode para não descentralizar da psique, né? E aí nós brincamos que a gente começa então a pensar em tudo menos em nós, né? A gente ouve até barulhos que a gente nunca ouviu ali na vizinhança, naquele momento da meditação, da reflexão, porque o ego se agarra em qualquer possibilidade, porque ele percebe que vai sair desse eixo, desse centro da psique. Então aqui, Joana de Ângeles vai dizer que é necessário esse silêncio mental para poder escutar a si mesmo, né? Meditar nada mais é do que silenciar o ego para que o self possa falar. Isso é meditação. Você silencia o ego, você descentraliza o ego momentaneamente, faz uma passagem para com que esse self fale, para com que esse self se manifeste, né? Não quer dizer que eu deva ir para esse lugar aí, isolado, que eu deva estar solitário, no sentido de sentir solidão. Não é isso, né? Esse momento de silêncio interior não é um momento de depressão, de solidão, de tristeza. É um momento saudável, é um momento que você dedica a você. É um momento seu consigo mesmo, onde nós vamos procurar fazer essa introspecção e ouvir o que esse self tem a nos dizer. E lembrem-se que esse movimento do self falar, entre aspas, é natural, né? O inconsciente, ele quer o quê? Qual é a força que esse self possui? Não é uma força unificadora de unificar essas polaridades? Então o self, ele naturalmente vai ter esse movimento de levar esses conteúdos à consciência. Mas quando o ego percebe que isso está acontecendo, como nós falamos, a gente começa a dispersar. E isso não é fácil no momento, né? Primeiro, porque a gente vai estar preocupado com as contas, com os boletos que a gente tem para pagar, a gente começa a pensar nisso. A gente começa a pensar na família, nos problemas familiares, às vezes, nos problemas profissionais. A gente começa a viajar no que a gente idealiza, começa a se perder nos nossos medos, começamos a pensar nas doenças, começamos a pensar na violência, na insegurança, enfim, a gente pensa em tudo, né? Menos em nós mesmos. Então a gente tem que começar para gradativamente essa mente poluída que não para em nenhum momento vá serenando, né? E isso não é do dia para a noite. Por isso ela diz para a gente começar com alguns minutos, né? E tem que ser minutos mesmo, porque 3 minutos para você ficar consigo mesmo vão ser 3 minutos de luta do ego não deixando o self vir. Vai passar 3 minutos e você vai falar assim, nossa, não aconteceu nada, só fiquei preocupado com as coisas externas. E assim nos próximos dias, talvez na próxima semana, até que gradativamente a gente vá percebendo e criando esse hábito mental e esse self começa a aflorar. Então, tudo conspira para com que a gente vá para o exterior e se preocupe com o exterior. E pouca atenção dê à nossa interioridade, né? A proposta é exatamente o contrário, que a gente se preocupe também com a interioridade, não abandonando as nossas funções na exterioridade, no mundo, né? Cumprindo com os nossos compromissos, mas dando a devida importância a cada um deles, aos problemas, aos desafios, com a serenidade que a proposta espírita nos traz, por meio da compreensão da reencarnação e da imortalidade da alma, que muda completamente a maneira de ver. São óculos diferentes para a gente ver o mundo, né? Então ela vai dizer que os ruídos e os tumultos desviam o pensamento, que se deve fixar no elevado objetivo de comunhão com a divindade. Seja essa comunhão com a divindade no momento de autoencontro com esse Deus interior, seja na prece com o Deus exterior, né? Didaticamente exterior, né? Porque nós estamos em Deus, Deus está em nós, né? É tudo.
mas didaticamente o Deus, causa primária, inteligência suprema, né? Para poder se aurir energias vitalizadoras, capazes de sustentar o espírito nos embates inevitáveis do processo de evolução. Gente, é difícil o dia a dia nosso. Nós temos inúmeros desafios evolutivos. A gente tem muitos aspectos em um dia envolvidos para o nosso crescimento. E a bateria vai acabando mesmo. Chega um momento que, se a gente não se policia, vem tudo, a sombra vem toda e a gente vomita na pessoa todos os nossos complexos, projeta tudo isso, né? Então é importante que nesse momento em que a gente faz uma pausa, que a gente aure esse momento de introspecção, de conversa conosco mesmo, de reflexão sobre as situações e as atitudes da vida. É o momento em que a gente começa a dar esse fortalecimento ao ego, ressignificando muitas coisas, né? E gradativamente a gente vai conseguindo aurir forças para viver, para vencer todos esses aspectos. Quando se mergulha no mundo íntimo, encontram-se as mensagens sublimes da sabedoria. O que ela está dizendo aí? Da onde vêm essas mensagens sublimes? Que sabedoria é essa? Né? Então, há uma sabedoria interna dentro de nós que a gente não usa, que a gente não aproveita, né? Tem que acessar esse potencial gerador de energia criativa em nós. E para isso tem que silenciar um pouco o ego, né? E podem perceber como a nossa vida é agitadíssima, cada vez mais, né? A gente conversa com as pessoas estão sempre atrasadas, sempre precisando de outro compromisso, indo a outro compromisso. O que não deixa até de ser um mecanismo de fuga do ego para não voltar-se para si. Porque se parar, vai ter que se confrontar. E se confrontar, não vai gostar. Então vamos continuar na correria, no exterior, que eu não preciso olhar para a minha sombra, né? Mas é nesse momento que eu paro que vem essa sabedoria, que vai dizer para aquele ego que pensava que não era agressivo, que estava sempre certo, que vai pensar assim: poxa, Wagner, mas é um insight agora aqui de que essa agressividade já se manifestou em outras situações da tua vida. Teve outros momentos meio iguais que você também agiu dessa forma. Então talvez exista um pouco de agressividade aí. Talvez exista um pouco de impaciência aí. E é engraçado que aquela vez que eu agredi e aquela outra vez que agora eu estou percebendo que também aconteceu, parece que é um pouquinho da minha vaidade que foi ferida. E aí a gente começa a fazer esse confronto conosco mesmo. E aquele ego que achava o gostosão, que o problema era o outro, começa a perceber que, na verdade, as deficiências estão em si. E essa vaidade ferida, esse orgulho ferido e a agressividade que vem em resposta a isso. Então, esses momentos são importantíssimos para o nosso autoencontro, para a gente se relacionar com a sombra. Concordam conosco? Se a gente não para, a gente não tem esses insights que correlacionam as situações da nossa vida, porque isso é o self que oferece. E o ego continua na visão ilusória: não sou agressivo, são as pessoas que estão com problema e a culpa foi do outro mesmo e não minha. E a gente continua nessa visão ilusória, né? Então esse momento é o momento em que a gente encontra essas mensagens sublimes da sabedoria, desse self. Aquelas que constituem o alimento básico de sustentação da vida, porque dão sentido. As mensagens e a linguagem do self é de sentido existencial. Se eu não me relaciono com isso, não tenho sentido. Se eu não tenho sentido, eu tenho um vazio existencial. Eu posso ter tudo, mas eu não vou ter nada. Eu não estou satisfeito, não estou feliz, não estou completo. Então eu preciso desse sentido existencial. Isso quem dá essa conexão com o self, né? E sem as quais os objetivos essenciais da existência, quais são os objetivos essenciais da existência na visão espírita? Os valores do espírito imortal. Se eu não tenho a conexão com o self, eu perco o sentido existencial da essência,
que são os valores do espírito. E aí quem fala mais alto? O ego. E aí eu vou para qual objetivo na vida? Egóico. E aí eu vou para onde? Cedem lugar aos prazeres trêfegos e enganosos. E aí eu acho que a vida é aqui, ó. É a busca das questões exteriores simplesmente. Aí eu me perco, né? Aí eu posso ter tudo, mas eu não tenho o mais importante. Aqui vim. Por que estou aqui? Qual o sentido de eu estar aqui? O que eu vim fazer nesse mundo? Qual é o meu gênio, né? O que movimenta a minha alma? Em tentativa de atender a todas as excentricidades do vozerio do mundo, que é o que o ego quer, né? Focar com toda essa coisa do mundo, a mente desloca-se da meta essencial. Eu esqueço o self e vou para a exterioridade. Desloca-se da meta essencial. Deixa o self ignorado. O ego continua no controle, no centro da casa, achando que é o dono, e não solta as garrinhas. Continua ali, né? E aí eu perco o foco fundamental da vida, que é a conexão com o self, e o meu objetivo passa a ser os prazeres enganosos e ilusórios do mundo. Porque tudo que é do mundo é passageiro. Lembrem-se sempre que nós somos usufrutuários. Nada nos pertence. E ao mesmo tempo, tudo nos pertence. Porque somos filhos divinos, filhos de Deus, então somos herdeiros do universo. Tudo bem? Então é uma proposta que ela nos traz. Quando o espírito se encontra atordoado pela balbúrdia, o discernimento faz-se confuso. A gente não pensa direito. Por isso tem que parar. Por isso tem que silenciar. Por isso tem que conectar-se com o self. Por isso tem que reduzir a energia do complexo. Porque senão o complexo é que está agindo ali por ti. E os componentes mentais e os componentes emocionais deslocam-se da atenção que deve ser concedida ao essencial, self, em benefício das aquisições secundárias. Aí eu me perco, eu fico no que é secundário e não essencial, como ela disse. E isso que é secundário é sempre incapaz de acalmar o coração, porque foge à essência da vida. Então, pessoal, o que ela está dizendo é assim, basicamente. Você pode ser milionário com conexão ao self e sentido existencial. Você tem paz, felicidade, serenidade. Você pode ser paupérrimo financeiramente com conexão ao self. Você tem tranquilidade, paz, serenidade, felicidade. Você vislumbra a vida e enfrenta os desafios conectado à essência maior. Como também você pode ser rico e pobre desconectado da essência. Aí é infeliz, triste, revoltado. Aquelas pessoas que acham que o mundo conspira contra si, que a culpa dele ser pobre é justamente você, né? E aí indignado com o mundo. Ou aquela pessoa que tem muito recurso financeiro e faltando o sentido, tem tristeza, tem falta de objetivo existencial, depressão e tantas outras aflições. Independe de classe social, é uma questão íntima do espírito, perfeito? Não vamos entrar aqui no aspecto porque eu renasci em tal condição social, isso a gente sabe muito bem, né? Já estudamos no livro dos espíritos, está perfeito, né? Não é à toa que nós temos o benefício da riqueza e da pobreza, porque só há benefício, Deus é amor, não é? A lei não é de amor. Então, onde eu estou inserido é o amor divino se exteriorizando ali. É amor porque não é você que vive a vida que eu vivo com a falta de dinheiro. Essa é a visão do ego desconectado do self, né? O ego desconectado do self vai pensar assim, né? Mas tem uma razão maior. Então, quando a gente começa a entender o sentido da vida, é isso que ela está dizendo. E o Espiritismo nos dá isso de bandeja, né? Após o Livro dos Espíritos estar publicado, está prontinho.
É tomar um cafezinho e ler e gradativamente entendendo aquele aspecto de porquê, o porquê das coisas. A razão justa e bondosa da sabedoria divina que nos coloca onde a gente precisa, que nos dá os desafios que nós precisamos, que não é mais pesado do que a gente consegue suportar, do que a gente consegue vencer. Mas para eu colocar essa lente, eu tenho que ter uma conexão com o self, concordam? Senão a lente é outra. A lente desconectada do self é de pesar, sofrimento, dificuldade. Então é isso que ela nos chama a atenção. Esses momentos de silêncio interior auxiliam-nos a essa conexão, a buscar esse encontro conosco mesmo. Deus necessita do silêncio humano. Eu acho espetacular isso aí. Espetacular. É poesia. Poesia. Aqui vem a alma espanhola, né? Aliás, mexicana, do espírito. Quando era poetisa no México. Deus necessita do silêncio humano, a fim de fazer-se ouvido por quem deseja manter contato com a sua paternidade. Lembram da historinha lá de Madre Teresa dialogando com Deus na prece e o entrevistador, né? Mas o que você fala? Nada, só ouço. E o que Deus fala? Nada também, só escuta. Ninguém fala nada e todo mundo se entende? Ninguém fala nada. É aquela reunião dos Espíritos de Cristo. Ninguém diz nada. Não, porque é algo interior, né? Sabe aquele momento que você, na prece, simplesmente pensa, Deus me auxilia? Você já disse tudo que você tem para dizer. Porque nesse Deus me auxilia que sai interiormente do coração, está vibrando tudo ali. Não precisa dizer nada. Pela vibração desse perispírito é captado tudo. Né? Muito melhor do que aquilo que é mecânico. Aquela prece mecânica, que a gente está automaticamente dizendo algo, mas intimamente em pensamento em outro local, em outra sintonia. Por isso a importância desse silêncio humano, que nos faz entrar em contato com esses aspectos nossos, né? A sua mensagem, aqui a gente pode fazer as duas leituras, tá, pessoal? Tanto Deus, Criador, como Self. Na nossa abordagem psicológica, Self, obviamente. A sua mensagem sempre tem sido transmitida após a transposição dos abismos externos. Olha o que ela diz, abismos externos. Então, uma grande distância que existe para a gente conseguir ouvir o self se a gente ficar nessa polaridade exterior. É uma dificuldade transpor isso aí. Atrapalha chegar até o self. É um abismo, né? Os abismos externos e dos tumultos das paixões desarvoradas. Na verdade, as paixões desarvoradas é característico de quem não cultiva as próprias emoções, que não se conhece, que não percebe em que momento tudo isso aflora, e aí essas paixões vêm à tona e se exteriorizam de maneira incontrolada, né? Lembrem sempre daquela historinha que a gente fala didaticamente do pitbull, né? Então, se eu não conheço esse cachorrinho que está aqui, eu só sei que de vez em quando ele sai e morde as pessoas, pode ser que ele machuque muito mais pessoas do que quando eu começo a entender que esse cachorrinho é meu, que ele gosta, o que acontece que atrai ele, que ele chega perto, e o que acontece que ele escapa de mim e vai e avança. E aí eu posso tentar controlar. É isso, não quer dizer que eu vá conseguir. Mas se eu já estou mais consciente, eu já posso tentar mais conscientemente o controle. Concordo? Se eu conheço, é mais fácil de eu tentar. Se eu não conheço, nem estou tentando ainda. Nem tenho que tentar, não tenho problema, o problema está em você. Se eu já percebo que o pitbull está aqui, é mais fácil eu tentar controlá-lo. Porque Kardec vai dizer que é o esforço em
não é conseguir. É o esforço em domar as más tendências e más inclinações. Se você se esforça, perfeito, está no caminho. Já está excelente. Se a gente consegue, é outra coisa. É outra coisa. Os tumultos, as paixões, as arvoradas, permanecendo no ar, aguardando ser captada. Está ali, né? Está rodando, está só esperando. Igual os espíritos que querem nos auxiliar no mundo espiritual, que estão ali só esperando a nossa sintonia, que a gente não dá. Porque a gente está tão entretido, narciso, tão narcotizado no mundo, tão iludido e apaixonado pela matéria, que não faz uma pausa para sintonizar vibracionalmente com nossa casa de origem, com o mundo espiritual. É a mesma coisa. Assim como nós temos que parar um pouco, e essa parada é a prece, na sintonia com o mundo espiritual, no auxílio que o mundo espiritual nos presta vibracionalmente, nos integrando a eles, da mesma maneira é a parada no mundo íntimo, para que o ego possa sintonizar com esse self. Perfeito? Essa é a proposta. E aí ela vai para os exemplos do Cristo. Essa é sempre a trajetória pedagógica de Joana, né? Ela dá a ideia, vem com as imagens do Evangelho e finaliza com a mensagem de Jesus, que sempre é a mensagem terapêutica. Então diz ela, no imenso silêncio do Monte Sinai, lembram desse momento? Quando Jesus sobe, né, nesse monte, que os historiadores dizem que nem é tão monte assim, né? Diz que é um montículo, né? Mas que é maior que o Sermão do Monte, né? Onde é o monte onde Jesus faz o Sermão do Monte. Dizem que aquele sim é pequenininho, mas no imenso silêncio do Monte Sinai, a sua voz transmitiu a Moisés as regras de ouro do Decálogo. Olha que lindo que ela está trabalhando aqui. Na visão espírita do Deus Criador, causa primária, a sintonia de Moisés, espírito encarnado, com o mundo espiritual, que lhe traz em intuição o Decálogo. Mas também na abordagem psicológica, a introspecção do ego, Moisés, com o self do interior, lhe dando a intuição do Decálogo. Há essas duas possibilidades interpretativas. Perfeito? A sua voz, tanto divina quanto a imago Dei, o self. As regras de ouro do Decálogo. Mas não deixou de prosseguir, enviando novas instruções para a conquista da harmonia, da plenitude. Porque o self não para, né? Mesmo Jesus, olha que bonito isso, mesmo Jesus, quando ela diz assim, mesmo Jesus, ela está dizendo, pessoal, estou falando de um espírito crístico, tá? Só desse nível. Então eu estou dizendo que mesmo o espírito no nível de Jesus precisa de silêncio. Mas ela já disse antes, sem silêncio não se encontra com Deus. Deus precisa do silêncio. Ainda mais no nível evolutivo que a gente está, humano. Então Deus, para ser ouvido, precisa do silêncio humano. Foi o que ela disse antes. Agora ela está dizendo que não é só humano, que mesmo um espírito em nível crístico silencia e se contacta com esse Deus. Claro, porque é permanente, né? Quanto mais o ego entende o self e se conecta com o self, mais há o eixo, mais há a integração, mais há a plenitude dos dois. Não existe uma coisa e outra, é uma coisa só. Então, mesmo Jesus, após atender as multidões que se sucediam esfaimadas de pão, de paz, de luz, alguns buscavam as necessidades materiais, outras as necessidades interiores, né? Nem só de pão vive o homem, essa é a ideia de que a gente precisa do sentido existencial, nem só de pão vive o homem,
Sem sentido, o pão não alimenta, o pão não sacia. Mas sem pão, eu também não consigo buscar o sentido. Então é viver no mundo, mas compreendendo o que eu preciso viver no mundo. Buscava o refúgio da solidão. Quantas vezes nos livros de Amélia Rodrigues Jesus está sozinho? Momentos de introspecção, de solidão, mas não solitário, né? Não se sentia sozinho. Ele consigo mesmo, mas num contato com a divindade. Em silêncio, para poder ouvi-lo no santuário íntimo. Esse reino interior, que Alta de Souza diz, né? Esse reino interior. Volta a esse santuário esquecido que a gente tem em nós. Robustecido pelas poderosas energias da comunhão com o Pai, revigorado, né? Volvia ao tumulto e desespero das massas insaciáveis. Essa deveria ser a nossa rotina. Então a gente recarrega a energia e sai para o mundo. Desgasta a energia, reabastece a energia e vai para o mundo. Desgasta a energia, reabastece. Esse deveria ser o nosso momento. Agora, quantos de nós acorda já atrasado, corre já de manhã e vai parar de correr só à noite? Então está completamente equivocado o processo, né? Deveria ser o contrário. Então voltava ao tumulto e desespero das massas insaciáveis, a fim de diminuir-lhe as dores e a loucura que tomava conta do imenso rebanho. Essa sombra coletiva. Simultaneamente, porém, proclamou que o reino dos céus encontra-se no coração, no íntimo do ser. Então a gente tem que voltar-se para esse templo sagrado. A gente tem que se voltar a isso. Por isso precisa de silêncio. De novo, repito, é fácil silenciar no mundo que a gente vive? A televisão, os meios de comunicação proporcionam ou propiciam estímulo a isso? Ou a competitividade, ao medo, à agressividade, ao isolamento, ao egoísmo? Então é difícil, por isso que é um desafio, como ela diz. Porque se fosse fácil, não seria desafio. Por isso o grande desafio é o autoencontro. Nestes dias agitados, faz-se necessário que se busque o silêncio para renovar-se as paisagens íntimas e ouvi-lo atentamente, pacificando-se. E é impressionante quando a gente consegue essa conexão com o self, como a gente vai se pacificando. A gente vai tendendo a se tornar mais calmo, a gente vai tendendo a compreender o mundo em outra perspectiva e vai se pacificando. Naturalmente o otimismo aflora, porque a gente não é mais negativo para ver todas as coisas. A gente começa a perceber nossas deficiências e isso nos faz ter mais compaixão pelas deficiências alheias, inclusive respeito das pessoas e expressá-las, assim como a gente expressa. Então, quando alguém me agride, eu já não vejo alguém me agredindo, eu vejo alguém fazendo a exteriorização de uma sombra que eu também tenho, e por isso eu acolho, sem levar para o pessoal, sem achar que é comigo, o que é tão comum hoje em dia. E aí a gente vai se asserenando, fortalecendo o ego, modificando a maneira de pensar e ver as situações, e naturalmente a alegria, o otimismo, o bem-estar e a gratidão em tudo. Porque aí o inimigo passa a ser gratidão a Deus pela oportunidade de autodescobrimento. Poxa, que bom! Olha como eu era e olha como eu estou agora. Eu já não vou mais no pescoço da pessoa. Né? Consegue entender isso?
A semelhança de ondas que permitem a comunicação terrestre, imagine aí as ondas do espectro eletromagnético aí com seus comprimentos e frequências, né? A semelhança das ondas que permitem a comunicação, imprescindível que haja conexão para serem captadas. Imaginemos o amor divino vibrando para nós como ondas energéticas, mas que a gente não está em sintonia. A gente não capta. Não para nunca, porque Deus é amor. A providência divina, Kardec tem um aspecto no Livro dos Espíritos que discute sobre a providência divina, que é maravilhoso. E que vai dizer que a providência nos ampara incessantemente, 24 horas por dia, todos os dias do ano, desde o momento que a gente encarna até desencarnar e depois. Antes, desde quando a gente é princípio inteligente até o momento que a gente se torna crístico e sempre. É eterno, não acaba nunca. Mas a gente precisa sintonizar. E se a gente não sintoniza, tudo é mais difícil, tudo é mais negativo, tudo é mais pessimista. Perfeito? Estão carregadas de mensagens de todo jaez, tanto do mundo espiritual quanto do self. Mas, sem a sintonia apropriada, nada transmitem, parecendo não existir. Então, aquela pessoa que diz assim, não, Deus me abandonou, estou abandonado, estou sozinho, ninguém cuida de mim. Porque não capta esse amor divino. Então, está sem essa conexão com o self. E no movimento espírita a gente gosta de delegar isso também, Vani, porque a gente gosta de ter um bom médium que nos ajude. Porque daí, como eu sou incapaz de compreender que depende de mim, eu penso assim, queria tomar um passe com aquele médium, que o passe daquele médium é bom. Me devolve as energias. Daí fica a disputa, assim, contando onde que a pessoa está, quantas pessoas tem na fila, para ver quando eu entro, para ficar naquela cadeirinha, para ver se vai dar certo. Não vi, é fato. Pela experiência, isso é fato. Sendo que o melhor médium somos nós mesmos, nesse contato com o divino. Né? Não precisa de intermédio. Né? Jesus nos ensinou diretamente com o Criador. Então, qual é a função disso? Muito benéfica, né? Porque há pessoas que necessitam da reposição dessa energia. As pessoas saem do passe melhores, porque o médium é um veículo para com que faça essa sintonia do mundo espiritual com o perispírito dessa pessoa, desse ser. Então, melhora. Mas de nada adianta se não há transformação da própria pessoa. Porque cessado o passe, a pessoa volta para essa dessintonia. E aí cessa a fonte geradora dessa energia. Era assim que Jesus fazia. Qual a importância de Jesus na cura? Ele era o intermédio que modificava vibracionalmente esse perispírito. Dava as condições de recuperação. Por isso o passe é sensacional. Não estamos dizendo que não precisa. Mas estamos dizendo que somente isso, sem a modificação interior, é periferia. Então o Cristo, sabendo disso, chorava muitas vezes. Porque ele dizia assim, não vim para curar corpos. Ficava o dia inteiro curando fisicamente, dando suporte espiritual magnético para aquela vibração do perispírito e recomposição da saúde física, mas uma vez não havendo a mudança interior do próprio ser, voltava o adoecimento. Porque a fonte geradora do problema está onde? No espírito, exteriorizada na psique, quando estamos encarnados. Então a fonte geradora continua emitindo a onda vibracional deletéria. E aí é questão de tempo para adoecer novamente. Perfeito? Então, se nós estamos num ciclo de dependência do passe, cuidado, cuidado. Diferentemente de nós buscarmos como um recurso quando as nossas energias estão... Quando está mais difícil da gente vislumbrar a perspectiva boa do otimismo. Né?
porque todos nós precisamos dessa ajuda. Então, habitua-te ao silêncio, que faz muito bem. Necessitas ouvir-te, para bem te conheceres e traçares os caminhos por onde deverás seguir com segurança e otimismo. Então ela está dizendo assim, ó, você quer fazer alguma coisa, está planejando algo para a sua vida, seja mesmo exterior, mas fundamentalmente interior, de conhecimento de si mesmo, tem que parar um pouquinho, tem que parar. Tem que habituar a essa comunhão com o sagrado dentro de nós, porque ali estão as respostas. Observarás que és um enigma para ti mesmo. Decifra-me ou te devoro. Não era assim? Que te encontras oculto sob sucessivas camadas de disfarces que te impedem apresentar a autenticidade. E a gente vai descobrindo isso. A gente percebe ali a mascarazinha que a gente usa aqui, a outra mascarazinha que a gente usa ali, e quando a gente vê é tanta máscara, uma para cada situação, que a gente veste uma armadura e não somos nada da nossa autenticidade, né? Mas para isso tem que silenciar. Quando te habitues ao silêncio, não é do dia para a noite. Quando te habitues, é um processo, mas tem que começar. Então, começa reservando diariamente um momento e silencia. Sentir-te-ás luarizado pelas claridades sublimes do amor de Deus. Claro, porque a gente estabelece a conexão. E ser-te-á muito fácil a travessia pelas estradas perigosas dos relacionamentos humanos. Porque eu conheço os meus pitbulls. E quando nos relacionamentos humanos toca o meu complexo, eu sei que aquele cachorrinho vai vir. E é mais fácil de eu me esforçar para controlá-lo, porque eu conheço. Diferente de algo que eu não sei, que vai aflorar e que eu vou explodir. Da mesma maneira, as situações da vida. Como dissemos, são aquelas lentes que a gente vai mudando e vendo com uma nova perspectiva. Perfeito? Torna, portanto, o silêncio uma necessidade terapêutica. É tratamento. É uma necessidade. Abençoando-te a jornada, ao mesmo tempo em que te propicia a alegria de viver. São Francisco de Assis buscava o acume dos montes e as cavernas, para em silêncio ouvir Deus. Que bonito, outro exemplo aí. Né? Mas podemos analisar Madre Teresa, Francisco Cândido Xavier, Mahatma Gandhi e tantos outros exemplos. Nelson Mandela. Né? Mas não somente ele. Todos aqueles que aspiram à plenitude atendem aos deveres do mundo. Olha que bonito isso. Atendem aos deveres do mundo, não é para se isolar, não é para silenciar num templo, isolado do mundo, fazendo só isso, porque eu não vou saber se eu conquistei aquilo ou não sem enfrentar com a diferença. Então eu posso estar isolado, contemplando e acreditar que eu sou pacífico, encontrei a paz, mas claro, eu não enfrento dificuldades que me provam na paz, na paciência, para ver se eu sou pacífico. E talvez na primeira oportunidade que eu tenha de confrontar isso, eu fale. Então eu não posso ser isolado do relacionamento, da vida social. Tanto que o Livro dos Espíritos trabalha isso, a vida de isolamento. A vida, ou a lei divina, é a vida de sociedade. Porque é na vida social que há o confronto. O outro não é o espelho para eu me conhecer? Então esse é um mecanismo divino. A gente vai se refletindo e entendendo quem a gente é. Todos aqueles que aspiram à plenitude atendem aos deveres do mundo. A gente vai fazer tudo que a gente faz. A gente vai para o trabalho, a gente vai batalhar pelos recursos financeiros, com dificuldade, sem dificuldade, mas nós vamos ali, cada um
à sua maneira, da maneira como está planejado esse recurso financeiro, mas sem ansiedade, sem angústias, porque conectado com a essência, busca o necessário à vida. E refugiam-se no silêncio para os colóquios com Deus. Acalma-te, portanto, e isola-te da multidão uma e outra vez. E viaja calmamente no rumo do ser que és. E descobrirás tesouros imprevisíveis aguardando-te no interior. Lembram da jornada? É o encontro com o elixir mesmo. É o encontro com o tesouro, que é o encontro com o self. Quando se encontra com Deus, se encontra o tesouro, vem tudo que está dentro do tesouro, que é o que o self nos traz de intuição. Criado o hábito de incursionar, ir para dentro, banhar-te-ás. Gente, ela usa mesóclise. Ninguém mais usa mesóclise, né? Ela usa. Banhar-te-ás nas claridades refulgentes da palavra de Deus, falando-te ao coração. Não postergues a luminosa experiência, iniciando-a o quanto antes. Aqui eu trouxe ainda quando era como uma mensagem psicografada, provavelmente está em algum dos livros publicados, provavelmente em momentos de meditação, acredito. Vamos ter que ver qual é o livro que está isso aqui. Mas em algum dos livros dela, porque depois essas mensagens todas vão sendo compiladas. Na página do Divaldo. Tudo bem? Então a ideia, a partir do momento em que a gente decide encontrar-se consigo, adota essa postura de um momento de silêncio, naturalmente em sequência a gente começa a ter o hábito de ter uma postura contemplativa na vida. Isso é muito importante. Então, como terceiro item aí, nós teríamos que adotar uma postura contemplativa na vida, que é a contemplação, a meditação, é o famoso silenciar, né? E meditação, eu trouxe aqui, nessa visão psicológica, seria a tentativa, tá? De silenciar o ego para que o inconsciente fale, né? E aí, quando você está meditando, o ego sabe que está indo para o abate, ele sabe que ele vai perder, né? Ele sabe que ele está escorregando ali da casinha e está aflorando algo maior. Daí ele olha que está caindo e ele diz assim: tem coisa para fazer, tá? Sai aí desse estado que tem coisa para fazer no mundo. E ele te tira daquilo ali. E aí você fica como? Olhando para o barulho, atento ao barulho, lembrando como a gente brincou do boleto, né? Daí vem o boleto. Aí a gente fica assim: ixi, esqueci aquilo, ixi, esqueci aquilo lá. E qualquer barulhinho, o ego se agarra, né? E aí, nesses momentos, abrem a porta, como nós brincamos. Aí você está na meditação, você começa a ouvir tudo que precisa ouvir, o que não precisa. Porque o ego vai se agarrando nessas possibilidades. Porque meditar é dizer assim, fica quieto um pouquinho, ego, para. Porque agora nós vamos ouvir não você. Agora a gente vai ouvir uma instância maior. E aí o ego percebe que está indo para o ralo e não quer parar. Por isso que é difícil. Por isso que exige treinamento. No início é mais difícil, depois vai ficando mais familiar. Vai ficando mais fácil. Perfeito? Porque o ego vai fazer qual movimento na psique? Da energia em torno dele. É egoísmo. E vai puxar tudo para cá. E aí a gente fica naquele movimento em torno do ego, para ficar sempre no comando, para ficar sempre no centro. E a meditação é colocar o ego num lugar que não é o centro, que é uma descentralização, para que outra coisa possa ser ouvida. E essa outra coisa é o self. E como nós já trabalhamos anteriormente, e Jung quem diz isso, toda vez, e Jung usa essa expressão, toda vez que o ego se encontra com o self, isso é visto pelo ego como uma grande derrota. Lembram por quê? Porque a gente vê a nossa sombra. E o ego vai ter que pensar assim: não sou o queridinho que eu achei que eu era, não sou a belezinha que eu construí até agora, tem um monte de podridão aqui dentro que eu escondi, que eu mascarei.
não sou a princesinha, o príncipe, né? E aí isso é uma derrota moral, principalmente quando a gente tem que rever posturas e hábitos comportamentais. Achei que ela era o problema, agora eu estou vendo que sou eu. É uma grande derrota isso. Então é um grande sofrimento, né? É o ego que sofre. Então isso é importante para a gente entender que no início não vai ser fácil. E aí eu que estava lá, numa discussão, e tinha certeza absoluta, eu tinha plena convicção de que eu estava certo e o outro errado, aí eu paro, faço essa viagem interior, medito, e aí o self manda assim, ó, mas você já deu uma bolinha fora antes também. Ó, lembra aquela outra situação que também você agiu assim, foi igual? E aí eu começo a perceber que em outra situação eu também tinha agido assim, que eu já tinha sido grosseiro com outras pessoas. E aí eu começo a perceber que essas situações que eu tinha sido grosseiro afloraram em mim um aspecto meio comum. E aí pode ser o quê? Não sei, cada um vai vir essa resposta. Pode ser que para mim foi a vaidade, me senti ofendido, porque sentir-se ofendido é uma afronta à vaidade, né? Quando a mãe diz assim, mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos, é uma vaidade imensa. Então se confrontar com essas questões faz o ego perder o patamar de que beleza, não sou eu, é o outro. E aí isso é uma grande derrota. Jung diz que é um problema moral, porque faz rever posturas e comportamentos. Então essa arte da contemplação, que é uma arte mesmo, tem que ir aprendendo aí a dominar, a treinar, a aprender, né? É um recurso de saúde mental e espiritual, assim como a alimentação é um recurso de saúde física, assim como o repouso é um recurso de saúde física, mental. Então a gente precisa que vamos esquecendo conforme crescemos. Não é verdade? Porque aí a gente vai vivendo cada vez mais para as questões de fora e vai esquecendo de voltar. E nos dedicamos à vida exterior. Sintonizarmos-nos com a beleza e riqueza de pequenos momentos da vida é uma habilidade francamente desejável para a nossa harmonia interior. Aquele ditado, né, que a pressa não nos impeça de ver os detalhes, de nos ver a beleza, né? E aí a gente entra agora no que eu gostaria de discutir com vocês, o que é essa postura contemplativa. Porque a gente pode pensar que meditação, ou uma postura de meditação, é um compromisso na agenda, né? Então a gente pode pensar assim, eu tenho um compromisso e eu vou fazer isso. Daí a pessoa vai lá e ela pensa assim, não, meditar é importante para eu me conhecer melhor, para eu entender melhor de mim. Então a minha vida é tão atribulada, eu tenho tanta coisa para fazer, que eu vou então ajeitar um horáriozinho aqui às 5:30 da manhã, porque às 6 horas a minha vida já começa, e eu vou então acordar um pouco mais cedo nesse horário e vou meditar. Aí eu vou lá, medito esse tempinho, então comigo mesmo, no início não consigo muito, então coloco uma musiquinha, fico lá, fico pensando e o ego se dispersa, e aí termina aquele momento, beleza. Aí eu vou lá desesperado, acordo os meus filhos, vão porque vocês estão atrasados, vão porque estamos todos atrasados, e eu já engato no dia, e aí eu não entendi nada para que serve o parar e contemplar. Porque eu estou simplesmente com mais um compromisso entre tantos compromissos que eu tenho no dia. E não é essa a ideia. Contemplação significa observar com atenção. E aí eu posso contemplar na fila do mercado às 6 horas da tarde. Quando eu me irritar com uma pessoa, eu paro e observo com atenção o meu sentimento. O que está acontecendo? Isso é contemplação. Então eu estou meditando às 6 horas da tarde na fila do mercado. Eu tenho uma postura de observar com atenção a vida, de analisar, de aprofundar em reflexões, aprofundar-se em reflexões, de notar, de apreciar.
E aí tudo voltado para mim, não para o outro. Então por isso nós queremos deixar bem claro que há compromisso, que é mais uma coisa que eu vou colocar como automático na minha vida e não vai servir para nada, porque não vai me ajudar a me conectar comigo, a entender os meus sentimentos. Ou eu posso ter uma postura contemplativa. E essa é a ideia. Essa é a ideia. No início a gente começa com um momento meditativo, mas isso vai saindo de um momento meditativo, conforme eu vou aprendendo essa vida interior, e vai se tornando uma postura contemplativa 24 horas por dia. E aí eu vou contemplar, observando com atenção os meus sentimentos, as minhas ações, ao longo de todo o dia. Conseguem compreender isso? Então esse observar, olhar com atenção e cuidado. Observar a natureza, observar as situações do dia a dia, o amanhecer, o nascer do sol. Quando eu tenho uma postura contemplativa, eu desperto e eu sou grato a Deus por mais um dia de oportunidade de crescimento. E aí eu estou num desafio existencial naquele dia e novamente me vem paz e gratidão a Deus por mais uma oportunidade de crescimento interior. E aí eu estou numa desavença que foi criada e novamente eu olho com atenção e percebo como isso pode me auxiliar a me entender mais ainda, a controlar esses pitbulls que estão aqui dentro e a sair dessa situação tentando pelo menos não levar adiante, não continuar nessa discussão que não leva a nada, que é uma discussão de ego para ver quem tem a última palavra, porque essa vaidade eu estou já consciente que eu tenho, não vou entrar na onda. Conseguem perceber? Isso é postura contemplativa. E aí a pessoa começa, diz Joana de Ângeles, a perceber o mundo diferentemente. E aí a gente começa a perceber o vento, a natureza, como ela diz, os benefícios da natureza. E na natureza a gente vê o Criador. E aí você está num entardecer lindo, maravilhoso, e Cascavel nos oportuniza um entardecer brilhante, né? Depois da tempestade. Pelo menos onde eu moro, ali tem uma vista do horizonte. E aí você é grato. E aí você é grato a Deus, né? Então é um outro olhar. É uma postura de observação, como a gente trouxe aqui. Um olharzinho atento ali. Um olhar atento às situações. Tem pessoas que chegam num nível tão grande e tão aprofundado de uma postura contemplativa que são gratos durante a alimentação, que não conseguem fazer uma alimentação conectada ao celular sem desligar, porque aquilo é um momento de gratidão ao Criador, por quem preparou o alimento, pela própria natureza que ofereceu o alimento, mas antes disso por todo mundo que trabalhou para aquilo estar ali. É outra visão. É outra visão, é uma visão macro, de cadeia, de universo. E aí a gente começa a ter uma ideia insignificante de como deva ser a ideia de visão macro de Jesus. Porque Jesus não vê nada assim, restrito. Ele entende o antes, o durante e o depois, o início, o meio e o fim. E tudo que está correlacionado àquilo. Essa é uma postura contemplativa. E aí aquela bebida, aquela comida tem outro sabor, porque não é o fato de comer, é a gratidão pela companhia, é a gratidão pelo momento, é a gratidão por eu poder expressar o carinho e o amor. E Joana de Ângeles vai dizer que isso desenvolve em nós sentimentos de expressão de amor. A gente começa a dizer que gosta mais, a dizer que ama mais, a exteriorizar mais esse sentimento. E aí a gente vê aquelas famílias, aquelas pessoas que manifestam isso, que se beijam, que dizem que se amam e que adoram se reunir ao redor de uma mesa, e aquilo é um momento contemplativo. Isso é o que é a proposta. Sem que seja um momento de um horário do dia que eu vou parar para fazer isso. Até porque não tem que ter momento. É o momento em que eu estou melhor, que eu quero fazer isso.
No início, a gente escolhe qual é o melhor momento para a gente treinar. Vai ser de manhã, vai ser final da noite, vai ser aqui, vai ser ali, vai ser no banho, não sei. Mas depois não precisa mais. Acaba sendo uma postura ao longo da vida, ao longo do dia. Não sei se isso faz sentido para vocês. Tudo bem? Então é sair do compromisso para ter uma postura de observação com atenção da vida. Para tudo. No que diz respeito a mim, não é observar com atenção o comportamento do outro. É observar com atenção aquilo que diz respeito a mim. Então, como quarto item, e aí não tem como ser diferente, é uma consequência do próximo, assim como a visão interior e a meditação nos leva a essa sintonia com o self, Joana de Ângeles, obviamente, nos propõe também a sintonia com o Pai, com o Criador, não só o self interno, mas o Deus causa primária. Então, utilize o recurso da oração, né? E é impressionante. Às vezes a gente pode parar e pensar, nossa, quando foi a última vez que eu conversei com Deus? Ou que eu usei o recurso da oração, da prece? E às vezes a gente se assusta. E pior, às vezes a gente vai perceber que a gente só usou quando estava precisando de alguma coisa. Então a gente usa a prece às vezes para pedir. E pior ainda, quando a gente tem dificuldades materiais que queria resolver os problemas materiais. Então são formas de encarar. No livro Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles diz que há níveis de gratidão. Que existem pessoas que são gratas somente quando têm satisfação das necessidades materiais, físicas, dos problemas. Então, se eu tenho um problema e esse problema é resolvido, eu sou grato. É uma forma de gratidão. Muito rudimentar, mas que bom, já é grato. Porque tem pessoas que recebem as coisas materiais e nem assim são gratas, né? Já é um avanço. Mas ela vai trabalhar esses níveis e ela vai dizer assim que há um nível maior de gratidão. Que é a pessoa que agradece o problema, a dificuldade, que agradece o sofrimento, que agradece a ausência, porque ela está num nível de conexão com a essência e a finalidade da vida que lhe permite entender que não é falta, não é problema, não é sofrimento, é oportunidade de crescimento. Então isso é espetacular. Por isso há esses níveis de gratidão, que são naturalmente reflexo do amadurecimento nosso, amadurecimento do espírito. Mas nós não conseguimos manter essa sintonia sempre constante. A vida é difícil, tem um monte de desafios, como ela mesma disse. Então é natural que a nossa sintonia seja como uma onda mesmo, eletromagnética. Tem picos e tem vales. Tem mais vales do que picos, né? A gente fica mais embaixo do que em cima. Às vezes é um grande vale com um pequeno pico durante o dia, né? Às vezes é um grande vale o dia todo, não sei. Então a proposta é também sintonize com esse mundo riquíssimo que é o mundo espiritual. Porque se você acha que você tem um monte de gente aqui que gosta de você no mundo físico, tem muito mais no mundo espiritual, muito mais. Então esses familiares, essa família espiritual, porque o Espiritismo nos dá uma nova visão de família, não só de corpo, de sangue, da questão física, mas nos dá uma percepção de afinidade de pensamentos, de desejos, de vontades, que é a família espiritual, que Jesus ensinava, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Nesse sentido, que depois Kardec coloca os pingos nos is com o ensinamento dos Espíritos. Então esse recurso da oração nos faz sintonizar com toda essa realidade espiritual que nos parece ser quase inexistente, porque a gente está sensibilizado e iludido pelo mundo físico, mas que é vigoroso, que é pleno, que é abundante. Já leram as obras de André Luiz? Olha o que é o mundo espiritual, gente. É muito mais interessante do que o mundo físico. É muito mais coisas ali que ocorrem. Então eles estão para nos ajudar. Mas
Tem que ter a sintonia moral, como nós vimos ali na mensagem anterior. Então ela diz assim, em Vida Feliz: não desconsideres o valor e o poder da oração. O corpo necessita de alimento adequado para manter-se. Adequado. Assim também o espírito, que é a fonte de vitalização da matéria. Então ela trabalha com corpo, espírito, perispírito, mas origem, espírito. Né? Corpo como consequência do que o espírito emana ali. A prece constitui um combustível de alta qualidade para a harmonia do espírito, para a sua harmonia. Adquire o hábito de orar. É um hábito também, que é terapêutico, tanto quanto o hábito de meditar, contemplar. Né? Incorpora-o aos outros mecanismos naturais da tua existência. Tomar banho, dormir, escovar o dente. Né? E constatarás os benefícios decorrentes. E constatarás os benefícios decorrentes. Porque a gente sintonizado aflora muito mais insights, vem muito mais intuições. Não é você que pensa aquilo, você é intuído aquilo. Você permite a passagem ali do pensamento, né, espiritual, do mundo espiritual, pela sintonia que você carrega. Agora pensem comigo. Quanto mais elevado o espírito, maior é essa vibração espiritual, ou tem uma maneira desse perispírito vibrar numa frequência e numa onda específica, concordam? Característica desse espírito. E quanto mais inferiorizado o espírito, também tem uma onda, uma frequência, um comprimento de onda específico desse espírito. E aí, quanto mais superior é um espírito e quanto mais inferior é outro, mais difícil de haver essa sintonia, concordam? Está muito diferente as ondas aqui. Então, imagine Deus, que é o Pai Criador. Imagine o que é essa vibração, que é a maior, a mais perfeita. Né? E a bondade do Criador nos permite que tudo que a gente faça, tudo que a gente ore, chegue ao Criador, por meio desses intermediários que existem, que vão transmitindo isso até o Criador. Por isso Kardec vai dizer que Deus está em tudo, não só pelo fluido universal, que é uma abordagem explicativa, muito bem trabalhada em A Gênese, mas também por essa cadeia de espíritos que vão levando, digamos assim, um correiozinho que vai transmitindo as mensagens de um para o outro até aonde se faça necessário. Perfeito? Então, não te negues o pão da vida, não é o pão do corpo, é o alimento da alma, é o pão da vida, que é a prece sincera e afervorada. Mas é a prece sincera, não a mecanizada, não a automatizada. Né? É aquela prece que vem do coração. Por isso que não pode ter medo de rezar. Quando a gente convida alguém para fazer a prece, a pessoa tem que se sentir grata e feliz, porque como é bom ter o convite de poder falar com Deus. Mas se eu tenho um ego que se preocupa com o que os outros vão falar, e eu não posso sair dessa persona, eu vou sentir medo, porque vai que eu não sei rezar e fale alguma bobagem. Então, eu não estou preocupado com a prece, estou preocupado com os outros, concordam? Então, se a gente tem medo em fazer a prece num grupo, a gente precisa levar isso para análise ali, da autoanálise. Mas por quê? Por que eu sinto medo? Esse cultivo da emoção, do sentimento. Esse medo aflora em função do quê? Do medo do que os outros vão pensar. E aí a gente começa a ir trabalhando isso. Então aí a gente começa a entender isso que Joana de Ângeles diz, ó. A oração é um instrumento pelo qual a criatura fala a Deus, e olha aqui a resposta, ó. E a inspiração. Então Madre Teresa estava realmente certa. A inspiração lhe chega na condição de divina resposta. E às vezes essa resposta a gente não entende porque não silencia. Porque às vezes ela vem numa situação da nossa vida, no encontro com alguém, na fala de um amigo, na leitura de um livro.
Mas se eu não tenho uma postura de observação atenta à vida, eu não estou sintonizado com a resposta. Escapa. Então, quando alguém ora, acalma nessa paisagem mental. Inunda-se de paz, revitalizando os fulcros da energia mantenedora da vida. Isso é natural, né? Imagine esse passe que vem do mundo espiritual entrando pelos nossos centros de força, esses fulcros da energia, que tão bem é estudado pela cultura oriental, né? Conhecido como os chakras energéticos, e que tem todo um contexto científico, como você disse muito bem, explicado desde o magnetismo e antes ainda, né? E aí a gente vai luarizando, acalmando, revitalizando, vai recarregando aquela energia, vai até redistribuindo as coisas, né? Vai ficando tudo mais calmo, que é, de forma geral, como a gente sai do passe, né? Quando a gente recebe um passe na casa espírita, que é quando a gente sai da oração, que acabou de receber um passe também do mundo espiritual, né? Então é o mesmo sentimento. E aí, se a gente vai tendo essa autonomia de se relacionar com o sagrado, a gente vai ficando menos dependente do médium, entendem? Essa é a ideia. Tanto que no Livro dos Espíritos, quando se fala do médium de cura, Kardec é pontual na pergunta e os espíritos dizem assim: aonde há mais necessidade, menos recursos, esses médiuns estão presentes. À medida que vai se evoluindo no sentido de entender algumas coisas, melhorando recursos, vai sendo mais escasso esse recurso. Olha a bondade do Criador. Enquanto a gente é ignorante, não se conhece tanto, tem poucos recursos materiais mesmos, no progresso da ciência, está ali o recurso de Deus, né, no sentido do auxílio. Mas a ideia não é ficar ali dependente para sempre. A ideia é que a gente vá sendo esse próprio médium de autocura. A ideia é essa, que a gente vá se curando, porque é de dentro para fora. A oração sincera, feita de entrega íntima a Deus. E se você não tem medo de falar, não precisa falar então. Fica em silêncio e se entrega a Deus, né? Desenvolve a percepção de realidades normalmente não detectadas. Olha lá, o estar atento, né? Esses insights que a gente começa, a sintonia. O nosso dia que estava um vale gigante, começa a ter alguns pequenos picos, né? Aquele sensor do eletro, assim, que você tem morte cardiológica, de repente dá um pontinho, né? Vamos tentar fazer isso ficar mais tempo, né? Pulsando ali nesse vínculo, né? Que fazem parte do mundo extrafísico. Olha lá, são energias particulares que precisam ainda de instrumentos e recursos dos quais a ciência possui muito poucos para mensurar, né? Então esse é o hábito que ela nos propõe. Afinal, qual é a nossa origem? Material ou espiritual? Então ela só está dizendo assim, gente, volta para casa, se contacta com essa essência. Se nós somos de origem espiritual, nós somos espírito ou matéria? No mundo espiritual, espírito. No mundo material, espírito e matéria, porque é uma energia concentrada em torno, aglutinando uma matéria. Mas é temporário. Mas enfim, o espírito é energia. E se o espírito é energia, como é que eu recarrego isso sem contato com essas energias? Então, Joana de Ângeles vai dizer isso de uma maneira muito óbvia. O ser material é condensação do energético. O corpo é consequência daquilo que é real. Então, o corpo, ele está transitoriamente organizado em complexos celulares para um objetivo, que é a evolução. Reencarnar no mundo, encarnar no mundo ou reencarnar naquele mundo. Esse é o objetivo. Como é feito isso? A gente estuda muito bem o Livro dos Espíritos. A gente entende todo esse mecanismo.
Desde a densidade específica, do fluido cósmico universal, da vibração perispiritual, da possibilidade de ligação perispiritual com aquele fluido do mundo. Por isso que a gente não consegue, pela vibração perispiritual nossa, querer reencarnar ou encarnar em mundos mais evoluídos. Não dá, a gente não consegue nem moldar um corpo lá. Não consegue aglutinar a matéria. A gente não tem competência vibracional para aglutinar a matéria lá ainda. E aí a grande dificuldade do Cristo em encarnar no planeta Terra. Porque imagine o quanto ele teve que ir condensando essa energia para poder moldar um corpo propício a um mundo naquele período. Porque não tem exceção na lei divina. Se é assim para o encarnar, é assim para todos. Então imagine o sofrimento dos espíritos superiores em encarnar em mundos primitivos e provas e expiações. É justamente esse adensamento perispiritual que dizem as conversas de bastidores. Começou quando, Vaninho? Que tem um período lá que se relata, não tem? Que é no momento que o Cristo começa a condensar esse perispírito, quando Moisés está no planeta. Bom, então vimos que somos condensação do energético, então a gente tem que ter essa sintonia. Desarticulando-se ou sofrendo influências degenerativas, necessita de reparos nos intricados mecanismos vibratórios, de modo a recompor-se, reequilibrar-se e manter a harmonia indispensável para alcançar a finalidade a que se destina. Então, da mesma maneira como o corpo se degrada, energeticamente a gente também se degrada, né? E a prece tem essa capacidade de energeticamente recompondo esses aspectos perispirituais nossos e também espirituais por meio dessa energia, que é esse fluido que transita aí do mundo físico para o mundo espiritual. O que é o mundo físico, o que é o mundo espiritual? Gente, é a mesma coisa. Didaticamente a gente acha que é lá em cima, porque a gente tem que ter um ponto de referência. A gente ainda é tão pequeno que a gente não consegue entender o espaço e o tempo sem localizações. Então o mundo espiritual ainda para nós é, quando eu morrer eu vou para. Mas o mundo espiritual é aqui. Isso aqui é mundo espiritual, é energia condensada. Se eu tiver um infarto, alguma coisa e cair duro aqui agora, eu não vou para um lugar específico. Talvez eu até tenha a condição de visualizar vocês aqui, tentando me socorrer, mas eu estou aqui. O mundo espiritual é junto. Então, existe uma lei física que é dois corpos, não ocupam no espaço o mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas isso é da matéria. Mas no mundo espiritual, onde a matéria é quintessenciada, essa lei não se aplica. Porque eu posso estar sentado aqui, o Vaninho do meu lado e um espírito no meio de nós dois. Metade em mim, metade nele. Você sentado em cima ou eu sentado em cima dele. Então a gente tem que entender que o fluido que compõe o universo, porque o fluido exterioriza-se do Criador, ele é modificado de acordo com a vontade divina para criar tudo o que existe no universo. E Deus permite que cada espírito, de acordo com a sua evolução, modifique também o fluido. A gente modifica para criar o nosso corpo. Mas quem cria essas formas de aglutinação? Não é à toa que essa energia fica aqui, concentradinha. Tem trabalho disso, né? E aí a gente está dando aqui as discussões para a gente chegar no resumo de Joana de Ângeles, que ela vai dizer assim, bom, então está tudo aqui, ó, está tudo na mente, então crie a sua saúde, mentalize a sua saúde. Quando nós descobrirmos o poder do pensamento, a gente vai descobrir o fogo novamente. Então visualize a sua célula cancerígena se multiplicando corretamente. Visualize da maneira como você conseguir. Se você é muito materializado ainda, então imagine uma luz, que é mais fácil. Uma luz entrando e modificando a célula, e a célula sendo corrigida e saindo uma outra coisa ruim, de cor mais enegrecida, se você quiser, ou a cor que você quiser dar. Concretiza primeiro, depois não vai nem precisar isso, mas é uma maneira, né? E aí ela vai dizer que a gente tem, na atual existência, condições de fazer isso. Na atual. Então imagina o que o Cristo
Faz. Então cria toda essa imensidão mesmo do universo que a gente nem consegue ainda entender como funcionam todas as leis, tão medíocre é o nosso conhecimento, né? E já está tudo aí, porque a lei da gravidade já existia antes da gente descobrir, né? A gente só vai entendendo. E quantas leis regem o funcionamento do organismo que a gente ainda não sabe, mas que já existem, e da natureza, e das relações entre os animais. Mas está tudo aí, perfeitinho, desde o momento em que foi criado. Só cabe ao ser ir descobrindo isso. Então a gente cria mesmo, tem essa capacidade criadora. Desarticulando seus... já vimos isso, né? O psiquismo que ora consegue resistências no campo de energia que converte em forças de manutenção dos equipamentos nervosos funcionais da mente e do corpo. É isso que a gente está discutindo. É tudo uma coisa só, é mente, corpo, matéria, energia. Enriquecendo-se de forças espirituais e lucidez. A oração induz a paz, produz estabilidade emocional, geradora de saúde integral, porque não é a saúde física que é a saúde integral. É física, biológica, mental, espiritual, psicológica, né? Quando um enfermo ora, recebe valiosa transfusão de forças. Se nós pudéssemos ver isso, dizem que é excepcional. Quem tem a clarividência, que percebe isso, quando você vai num hospital e ora por alguém, o que eles relatam que acontece ali é algo inimaginável, né? São realmente transfusões energéticas nesses centros de força. E olha o que ela diz, que a ciência já está descobrindo, né, Ari? A Ari já tem até linha de pesquisa aí nessa questão de espiritualidade e medicina, que vitalizam os leucócitos para a batalha da saúde e sustentação dos campos imunológicos. Gente, tem pesquisa cientificamente comprovando que a oração melhora o sistema imunológico. Publicado em revistas internacionais de qualis a respeitadíssimas. Pesquisadores sérios. Não recentes. Não recentes. Isso vem de tempo. No Brasil, talvez, se discuta isso agora. Né? Mas assim, 10 anos atrás. Nos Estados Unidos até um pouco antes. Você vê que tem pesquisas bem mais antigas. E aí ela finaliza, para a gente concluir esse raciocínio, né? Claro até aqui, pessoal? Claro. Parece tão óbvio, mas a gente não faz. Não faz. Por isso que não é só conhecer. Lembra os aprendizados? Não é só aprender e fazer. Não é assim, né? O indivíduo é sempre o resultado dos pensamentos que elabora. Olha lá, estamos chegando lá. Estamos chegando. Que acolhe e que emite. Então, gente, não tem ninguém que faz por nós. Porque quando eu encontro essa pessoa, chega a me dar um ruim, ela me deixa mal. Não. Ela não tem esse poder. É você que se permite vivenciar todas essas coisas que há em ti, né? O pessimista, olha ali, autodestrói-se, enquanto o otimista autossustenta-se. Aquele que crê nas próprias possibilidades, desenvolve-as, aprimora-as e maneja-as com segurança. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Tem uma ordem aí, ajuda-te, que o céu te ajudará. Né? Aquele outro que duvida de si mesmo e dos próprios recursos, imagina o eixo ego-self como está aí, totalmente esclerosado, né? Entupido. Envolvendo-se em psicosfera perturbadora, desarranja os centros de força e exaure-se, especialmente quando enfermo. Assemelha-se uma vela acesa nas duas extremidades, que consome duplamente o combustível que sustenta a luz, tanto físico quanto energético, até a sua extinção. Vai se esvaindo, né? E aí ela finaliza. A mente que se vincula à oração ilumina-se sem desprender vitalidade, antes aurindo-a. Uma vez pediram isso para o Raul Teixeira. Tá, mas o médium ali que está doando energia não se exaure? Sim, se exaure, mas também se renova ao mesmo tempo. Porque enquanto ele está se doando, alguém está nutrindo. Né? É um condutor. Envolvendo-se e mais expandindo a claridade que possui. Né?
envolvendo-se nas irradiações da oração a que se entregue, logrará o ser enriquecer-se de saúde. Claro, é o que a gente discutiu até agora, é uma consequência. O pensamento modifica, a vibração modifica, o otimismo aflora, a maneira de encarar a vida modifica, a saúde se renova. Né? Aquela vibração equivocada que levava ao dano celular é transformado. E aí a célula é preservada. Então ela finaliza, ó. Envolvendo-se nas irradiações da oração a que se entregue, logrará o ser enriquecer-se de saúde, como dissemos, mas também de alegria e paz, porque é a sintonia com o self, a mudança da maneira de pensar a vida, porquanto a oração é o interfone poderoso pelo qual ele fala a Deus, e por cujo meio, inspirado e pacificado, recebe a resposta do Pai. Inspirado e pacificado, sintonia moral, senão eu não tenho ouvidos de ouvir a resposta. E aí eu me perco na mensagem porque eu não estou na postura contemplativa. E aí aquilo se perde. E aí o mundo espiritual, a família espiritual é igual aquele gol perdido no estádio, né? É aquele no mundo espiritual foi quase. Vamos ter que esperar outra oportunidade, né? Todo mundo vibrando e torcendo, não ouviu. Vamos ter que esperar outra oportunidade. Então a gente estar atento a esse momento para essa sintonia, né? Para essa resposta divina. Se você pediu sinceramente, faça silêncio porque a resposta virá. Perfeito. Você não tem dúvida. Ao lado, e na própria prece, né? Deus, me auxilia a ouvir-te, me ensina, faz com que eu desenvolva a possibilidade de aprender a ouvir-te, né? E a gente vai desenvolvendo isso, a vida vai nos ensinando. Quem quer, quem se ajuda, ajuda-te, o céu ajuda, o mundo espiritual auxilia. Ao lado, portanto, de qualquer terapia prescrita, veja a importância, né? Seja a oração a de maior significado e a mais simples de ser utilizada. Espetacular, né? Espetacular. Não tem contraindicação de falar. Não tem contraindicação. Então, para nós finalizarmos, Jesus falava muito da importância da oração, muito. Jesus trabalhava muito isso com os discípulos, entendendo toda essa perspectiva. E falava tanto disso que, em um momento, um dos discípulos olha para Jesus e diz assim: Mestre, tu falas tanto da importância de orar, ensina-nos a orar. Porque a gente não sabe. As orações que a gente tem até hoje, agora a conversa é minha, tá? As orações que a gente tem até hoje são orações que a gente aprendeu lá no templo, que eu aprendi durante a minha vida no judaísmo, são orações prontas, que a gente vai falando e vai rezando, né? E aí Jesus, entendendo esse contexto cultural, vai ensinar que para orar não há necessidade de nada disso. E sim o desejo sincero de conversar com Deus. Então, nesse ensinamento, ele vai propor uma oração, que é extremamente conhecida, a oração do Pai Nosso, que quando a gente estuda, a gente vai ver que ela tem momentos diferentes. Um momento inicial de gratidão e contemplação a Deus, né? Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E aí Jesus ensina que não depende de nós, que a vontade da causa primária é inteligente e soberana, portanto, venha a nós o vosso reino e não a tu o meu reino, o que eu quero, e que a sua vontade seja feita em qualquer lugar. E a primeira parte de toda oração, ou seja, vamos pensar em 3 momentos aí, um momento maior, quase se dividirmos em 3, 2/3, é todo de adoração ao Pai. É de alguém que entende que há um controle maior na vida. E só isso já é motivo da gente se tranquilizar, pessoal. Porque se há esse controle, está tudo controlado. Com alguém que nos ama. Então, sem desesperos. Depois ele vai dizer, entendendo as necessidades materiais,
porque é importante que a gente esteja no mundo, vai dizer que a gente tenha então os recursos necessários à vida. E aí ele vai dizer assim, ensinando nessa oração: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia nos concede no dia de hoje. Jesus está dizendo a importância da gente ter aquilo que é necessário à vida hoje. Só que a gente não se contenta com o que é necessário à vida hoje. Numa visão egóica e ilusória, a gente quer segurança para o futuro, armazenando coisas para o amanhã e o depois. E isso é uma bobagem, porque os recursos materiais armazenados não trazem segurança a ninguém, porque eu posso perdê-los a qualquer momento, porque não me pertencem. E nem mesmo a minha família, que também pode perdê-los a qualquer momento. Haja vista casos que as pessoas deixam as heranças milionárias e a família rapidamente perde aquilo, porque não tem mérito para ter aquilo. Não está na lei de causa e efeito, na justiça divina, né? Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí ele ensina a parte mais importante, que é o confronto com a sombra. Ajuda-nos a perdoar os nossos inimigos. Ajuda-nos. Mas da mesma forma como a gente perdoa esses inimigos, da mesma forma que a gente usa essa bondade, é que a gente é merecedor da bondade divina, né? Jesus dá um exemplo didático correlacionando a importância do nosso esforço pessoal nesse autodescobrimento. Mas Deus não se dá esse luxo, digamos assim, de nos perdoar conforme a gente perdoa. Deus perdoa independente disso. Jesus usa de uma simbologia didática para com que aquelas almas naquele momento e também nós entendamos de que é proporcional. Tem que ter a nossa parte, tem que ter a nossa partida, o desejo, ajuda-te para o céu te ajudar, né? E se a gente for avaliar a nossa oração, ela é muito mais de pedir do que de gratidão às coisas que nós temos. Então essa é uma proposta interessante. A gente poderia até, se tivermos tempo, que eu acredito que a gente não vai ter, a gente estudar a oração do Pai Nosso nessa perspectiva psicológica. É muito interessante para a gente entender onde que Jesus trabalha as questões da sombra, as questões da necessidade do ego e do self, onde Jesus trabalha a conexão total ao self, que é a entrega a Deus, sem medo, sem receio, dentro da oração. Isso é muito bonito. Então a gente vai tentar organizar isso e se der tempo a gente discute também, perfeito? Mas leiam essa oração com esse olhar, como a Ari leu ali o Pedi Obtereis, com esse olhar, né? Dos olhos de ver, não só de enxergar. Semana que vem nós continuamos. Vou terminar com uma piadinha, já que você ergueu a bola para eu cortar então, né? Já que a gente está no momento político, já que a gente está expert em o que é direita e esquerda, por favor, liguem a seta, né? Como o pessoal diz. Nos vemos semana que vem então, pessoal.